Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. 1 Timóteo 4, 12. O texto, Natan, pode deixar na tela, viu? 1 Timóteo 4, 12. Boa. Essa versão, você já me conhece já, né? Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim, podem me acompanhar aqui na tela. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Senhor, meu pedido nessa noite é que o Senhor fale aos corações dos meus irmãos. Meu desejo é que o Senhor me use mais uma vez para louvor da tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Meus irmãos, começar o mês da juventude falando sobre um jovem, Timóteo, um jovem pastor. Faixa etária de Timóteo, estudiosos vão falar que Timóteo tinha na faixa etária ali entre 18 a 22 anos de idade, quando ele começa a pastorear. Então, estou falando de um pastor jovem, um dos primeiros pastores da igreja primitiva, tá certo? Timóteo foi um jovem pastor e muito provavelmente ele nasceu em Listra, uma província romana da Galácia. Juntamente com Derbe, essa província é designada lá em Atos, capítulo 14. Os amantes da história da igreja vai ver que Atos, Paulo passa na sua primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, e aí ele se depara com essa família. Aqui é uma família, Timóteo faz parte de uma família muito conhecida. O pai de Timóteo ele era grego, porém sua mãe, Eunice, e a sua avó, Lóide, eram judias, como você vai ver lá em Atos 16, verso 1, e 2 Timóteo 1, verso 5. Provavelmente elas se converteram durante a primeira passagem missionária do apóstolo ali pela região de Listra e Derbe. Paulo passa pregando o evangelho e ele prega nas cidades. Muito provavelmente essas mulheres, Eunice e Lóide, elas se convertem. E aí o que é que Paulo sempre fazia? Paulo saía da região, mas depois ele retornava. Na sua segunda viagem missionária, quando ele retorna para a cidade de Listra e Derbe, ele encontra aquela família. E agora, quem é que ele encontra? Timóteo. E aí ele fica muito feliz. Por quê? Porque ele discipulou 2 senhoras e essas senhoras discipularam o seu filho. E o seu filho agora vai seguir os passos de Paulo também. Então, na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele chegou à cidade da região da Licaônica, o apóstolo ficou impressionado com o desenvolvimento de Timóteo. E ele resolveu levar consigo. Paulo era esperto nisso. Paulo leva João Marcos, que gostava, era um jovem também influente. João Marcos é esse mesmo que escreveu o livro O Evangelho de Marcos, tá certo? Ele leva João Marcos, Marcos muito influente. Depois ele tem alguns desentendimentos, porque a Bíblia vai narrar que Paulo também não era uma pessoa tão fácil de lidar, tá certo? Então ele tem algumas desavenças. Fica João Marcos e depois ele leva Timóteo com ele. E Timóteo ele leva com ele e ele chama Timóteo de seu filho na fé. Alguém que ele começou a discipular de uma maneira muito de perto. E ele começa dizendo algumas coisas aqui que servem de exemplo para mim e para você, não só jovem, tá certo? É claro que o jovem precisa ser um exemplo, porque parece que quando chegamos na flor da idade, ou estamos na flor da idade, a gente não se preocupa muito com o futuro. O jovem ele é muito imediatista e ele se preocupa muito com o hoje. Talvez é raro você conversar com um jovem que esteja com a cabeça lá na frente, pensando, o que é que vai acontecer daqui a 5 anos? O que é que vai acontecer daqui a 10 anos? Como eu vou estar daqui a 5 ou 10 anos? É raro você ver isso, mas deveria ser o normal. Por quê? Porque a nossa vida ela anda muito rapidamente. É depressa que acontece. Acabei de contar para os irmãos o nascimento da minha filha, agora em setembro, ela faz 3 anos de idade. E ela pede, quando ela vai dizer, não, Maria, ela diz, sim, papai, eu posso fazer isso. Já com 3 aninhos de idade. Então, o tempo passa rápido, irmãos. Agora, quando Paulo leva Timóteo com ele, ali começava uma grande parceria que resultou em grandes frutos para a igreja primitiva. O legado da parceria desses 2 homens serve de exemplo para nós até hoje. Timóteo foi muito bem instruído espiritualmente por sua mãe e por sua avó. Aqui começa, talvez, a nossa fala dizendo que a educação espiritual do seu filho começa com você e não com a igreja.
Começa na sua casa e não com os pastores. Nós estamos aqui para ser um auxílio. E um auxílio imediato para quando vocês precisarem. Mas a educação espiritual começa na sua casa. Ela começa com você. O exemplo primeiro, ele é seu. E não do pastor. Pelo menos não deve ser assim. Então você precisa olhar para a sua família. Você precisa olhar a tudo que está acontecendo em volta. E dar o exemplo daquilo que deveria acontecer e deveria ser na vida dos seus filhos. Então Timóteo foi muito bem instruído por sua mãe e por sua avó. E no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos perceber o quanto ele era querido pela igreja que ali foi implantada. Tão era boa a sua conduta, que os irmãos que estavam ali naquela região davam bom testemunho. E Timóteo era um exemplo não apenas para dentro da igreja. Timóteo também era um exemplo para fora dela. Estou falando de um jovem, irmãos. Um jovem que as pessoas de fora olhavam para ele e diziam, puxa, esse menino é alguém que se deve admirar. Esse menino é alguém que se deve realmente ter prazer em ouvir as suas palavras, em ver a sua conduta, em ver a forma como ele se porta diante do mundo e da sociedade. Esse era Timóteo. E aí, irmãos, interessante notar que Timóteo, esse seu exemplo era tão positivo que ele começou a fazer discípulos também. A sua forma de viver, a sua conduta prática e diária começou a fazer discípulos naquela região. E então, nesse texto que nós lemos, Paulo dá recomendações e conselhos direto a Timóteo. Paulo agora começa a olhar para esse homem, pastor, jovem, e começa a dizer, amigão, você não tem mais escolha. Você agora precisa viver uma vida muito reta, porque tem muita gente olhando para você. Você agora não pode viver de qualquer jeito. Tudo bem que você sempre foi um exemplo, e agora você precisa ser ainda mais. E aí ele deixa algumas lições preciosas, e o apóstolo Paulo aproveita a ocasião para falar aos irmãos em Efésios que eles não desprezassem aquele jovem. Timóteo foi um dos primeiros pastores da igreja de Éfeso. E aí ele começa a falar àquela igreja dizendo, ele é jovem, mas ouve aquilo que ele está dizendo. Vejam a forma que ele age. Encontrem alguma coisa que não seja coerente. E assim vocês podem falar. Mas fora isso, respeitem esse jovem. Deem valor a esse jovem. E aí depois ele se volta para Timóteo e fala essas palavras. Ninguém o menospreze você por ser você jovem. Você precisa ser exemplo primeiro nas palavras. E aí, irmãos, entra uma forma muito interessante, porque ser exemplo na forma de falar é você se portar e entender que você não pode falar tudo o que você deseja falar. Às vezes nós queremos sim falar algumas coisas, irmãos. Às vezes nós temos até direito de falar algumas coisas, mas nós não podemos falar algumas coisas. Amanhã eu vou começar a ministrar uma série de mensagens na segunda igreja, e o texto que eles me passaram para a ministração amanhã é o texto tão conhecido, 1 Coríntios capítulo 6, de 12 ao 20, onde ele começa dizendo ao cristão que todas as coisas são, mas nem todas convêm. É lícito você falar, principalmente quando você tem direito de falar. É muito lícito você falar. Mas tem coisas que não convém você falar. É por isso que Paulo está dizendo a Timóteo, amigão, cuida daquilo que você vai falar. Cuida das suas palavras. O apóstolo Tiago, quando ele escreve a sua epístola, ele diz que a nossa língua é um órgão mais felino que existe. Nós precisamos cuidar, porque ele diz que a nossa língua é indomável. Indomável. E às vezes, irmão, quando a gente quer falar alguma coisa, a gente extrapola muitas das vezes. E aí o apóstolo está dizendo a Timóteo, cuidado naquilo que você vai falar. Rejeite conversas tolas, fúteis e inconvenientes. Rejeite isso. Você precisa zelar por um bom nome de cristão. Tenha uma conversa sempre agradável e edificante. Então aqui Paulo dá o primeiro conselho para mim e para você, escrevendo a Timóteo, que se aplica a nós hoje. Tenha cuidado com aquilo que você fala.
Irmãos, se tem algo que fere, talvez, e a gente costuma dizer isso, muito mais do que uma ação são suas palavras. São suas palavras. Palavras que você ouviu, talvez até criança, como eu ouvi, não quero citar aqui, porque não me dói mais, mas já cheguei a ouvir coisas quando criança, que você talvez não sabe o mal que você faz, falando algo para uma criança, o quanto de fardo ela vai carregar pela vida. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque às vezes o que ouvimos é o que faz com que eu e você cometamos o pecado de falar. Quem nunca aqui ouviu algo que foi desagradável e já quis retribuir na mesma moeda? Quem nunca fez isso? Sabe? Então, às vezes, o nosso ouvido, e nós empregamos, né? Nós emprestamos o nosso ouvido para coisas que não edificam. Não edificam. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, cuida das suas palavras. Irmão, vocês concordam que isso aqui é muito atual? Paulo, é como se Paulo estivesse endereçando a carta dele a mim. Cuidado com o que você vai falar. Cuida da forma como você vai falar. Certa feita eu ouvi uma mensagem de um pastor sobre sinceridade e sincericídio. Eu já falei sobre isso também. Às vezes nós achamos que precisamos falar tudo, né? Não, mas eu sou muito sincero. E quando você, ao invés de exortar, você mata alguém com suas palavras. Deixou de ser sinceridade e ele chama isso de sincericídio. Você mata alguém com suas palavras. Quantos corações são feridos pela sua fala? É por isso que depois que a gente entende que o fruto do Espírito habita na vida daquele que é cristão, nós precisamos exercer algo que está lá, que se chama domínio. Eu não posso falar tudo o que eu quero. Ah, pastor, eu até queria. Irmãos, eu também. De coração. Eu também queria falar algumas coisas para alguns irmãos. Ah, como eu queria. Mas eu não posso. E nem devo. O que é que eu posso fazer que a Bíblia me diz? Amar. Amar. E o tempo da graça, o pessoal acha que é mais fácil do que viver no tempo da lei, né? No tempo da lei, era olho por olho, dente por dente. Se você matava, você morria. Se você arrancava um olho, você arrancava o seu. E no tempo da graça? Ame aquele que te faz mal. Aquele que é o seu inimigo, a quem você deve amar. Aquele que faz com que você caminhe uma légua, caminhe duas com ele. A graça. Isso é viver de uma forma mais fácil? Não é, irmãos. Em nenhuma hipótese. Agora, o que nos conforta é saber que aquele que veio estabelecer o tempo da graça, nos disse que eu e você não estaríamos só. Nós teríamos o Espírito Santo, lembram? O Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, cuidem das suas falas. Cuidemos nós das nossas falas. Pai, o que é que você tem dito ao seu filho? Esposo, o que é que tem dito à esposa? Esposa, o que é que tem dito ao esposo? Sabe? A gente precisa nos policiar com isso. Amigos, o que é que tem saído da sua boca? Primeiro, cuide das suas palavras. Segundo, ele continua dizendo, cuide da sua conduta. Cuide da sua palavra e agora ele diz, agora viva de uma maneira coerente. Você não disse que é cristão? Viva como você fosse um. Porque tem muita gente por aí dizendo ser, mas vivendo como não fosse. Então, dê exemplo na sua conduta. E eu gosto muito dessa fala do apóstolo Paulo. Eu sempre digo isso aos jovens. Ninguém obriga você a ser cristão. Se você é um cristão obrigado, de verdade, você não é um cristão. Você talvez é alguém que se relaciona bem com a fé. Você é alguém que se relaciona bem com Jesus. Mas você ainda não foi transformado genuinamente. Aquele que é transformado genuinamente, aquele que entendeu a mensagem do Evangelho, ele começa a viver de uma maneira que não mais agrada a homens, mas agrada ao Senhor. Pastor, mas isso é difícil? Sim, sempre foi e sempre será. A Bíblia nunca apresentou isso como uma facilidade. Cristo Jesus nunca apresentou isso como uma facilidade. Agora, imagine eu e você, quando falamos que somos cristãos. Não, você é cristão? Lembra quando você se apresenta? E, entre paredes aqui, eu lido com empregos diretos, quase sempre.
E certa feita eu estava fazendo uma entrevista de emprego com um jovem, e ele disse isso. Eu falei, me fale mais um pouco sobre você. E aí ele disse, eu sou fulano, eu sou ciclano. No final ele disse, eu sou cristão também. Aí eu não falei nada com ele, eu disse, eu não sei se isso é bom ou ruim. Era melhor ele não ter me dito, porque se ele fizer algo que não for com um cristão, eu vou olhar para ele e dizer, está tudo bem. Mas quando ele me diz que é cristão, eu já começo a avaliar ele diferente. Eu começo a avaliar ele com as falas e as ações de maneira diferente, porque o cristão ele precisa ser diferente. Então assim, gente, se eu e você nos intitulamos cristão, por que não vivemos como tal? E aí Paulo diz a Timóteo, Timóteo, cuide da sua conduta, porque você precisa primeiro ser um modelo. Você precisa ser um modelo, camarada. Não dá para você viver de maneira como você quer. Você precisa viver de uma forma que os outros olhem Jesus em você. Cuidar de todo o seu estilo de vida. Conduta. Não basta agora você não falar coisas que não deve. Você agora precisa viver da maneira que tem que ser vivida. Cuide dos seus relacionamentos, cuidem dos seus negócios, cuide de suas decisões, cuide do seu modo de vestir, cuide das suas escolhas, cuide do uso do seu tempo, cuide do seu lazer, cuide das suas leituras, cuide da sua saúde. Paulo está dizendo isso nas entrelinhas, Timóteo, cuide de tudo isso, camarada, cuide da sua conduta. Como as pessoas vão olhar para você e dizer, puxa, esse jovem glorifica a Deus. Se você vive de uma vida tão banal, se você não cuida do corpo. Hoje a gente fala muito pouco sobre isso, né? Mas o próprio Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que o nosso templo é templo do Espírito Santo. E tudo aquilo que é templo do Espírito Santo precisa ser cuidado. E todo lugar que existe a presença de Deus, aquilo é um templo. E o que é que habita em nós? Espírito Santo, que é Deus. Então eu preciso cuidar disso de uma maneira diferente. Mas a gente fala muito pouco sobre isso. A gente fala muito pouco sobre gula, glutonaria. A gente fala muito pouco sobre alguns pecados que são velados no meio da igreja. Nós acostumamos a dizer que crente come muito. Já teve festa de casamento de amigos meus, amigo meu que eu fui padrinho de casamento, que disse que quando fez o buffet de casamento, e ela disse, olha, foi buffet X, aí ela disse, eu sou crente. Ela disse, vocês são cristãos? O preço é outro. Crente come muito. A palavra dela foi essa. E a gente às vezes a gente acha legal. Mas a gente não cuida do nosso corpo, né? Como deveria cuidar. Nossa saúde vai de mal a pior. Eu estava vendo ontem aqui, alguns podem ouvir também o jornal, quando eu vou trabalhar de manhã eu vou ouvir no jornal, o nível de diabetes entre jovens de 16 a 24 anos duplicou no Brasil. Estou falando de uma doença aí que até agora não se acharam cura. Jovens, tá certo? Por quê? Porque começa já uma infância desregrada, chega na adolescência e juventude de maneira desregrada também. Mas a gente fala muito pouco sobre isso. Porque, pastor, o que tem a ver o corpo com Deus, né? Aquilo que habita em você é muito maior, irmão. Muito maior. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, cuide da sua conduta, camarada. Cuide daquilo que você faz, cuide da forma que você vive, cuide da forma que você come, cuide da forma que você age. Cuide, Timóteo, daquilo que você lê, daquilo que você vê. Cuide, você precisa ser exemplo na sua conduta. Irmãos, a pergunta que fica é, nós temos sido exemplos de conduta? Vou tirar os irmãos e agora aplicar os jovens aqui. Jovem, adolescente, olhando diversos aqui, amém. Você tem sido exemplo nisso? Você tem sido alguém que um idoso, um adulto, vai olhar para você, puxa vida, que jovem crente. Esse menino é crente mesmo. Essa menina é crente mesmo. Alguém que busca o Senhor, alguém que está sozinho, sabe? Crente de verdade. Isso enriquece o nosso coração. Quem aqui, que é mais velho aqui, olhando para um jovem, um adolescente buscando ao Senhor, não fica alegre, sente prazer, diz, puxa, que legal. Sabe? Que empenho, que legal, que maravilha. Entende? Então assim, irmãos, agora aplicando para todos. Pais, você tem sido exemplo para seus filhos na conduta? Você tem sido exemplo para seus filhos naquilo que você fala, naquilo que você age?
cuidemos nós para o nosso coração. E Paulo continua, ele diz, seja exemplo nas palavras, na conduta e no amor. E aqui, irmãos, caminhar com pessoas exige um relacionamento amável. Igreja, local de pessoas doentes, precisando de cura espiritual. Pessoas transformadas, buscando santificação no Senhor. Preciso dizer para você que aqui várias cabeças diferentes, pensamentos diferentes, opiniões diferentes, personalidades diferentes. Uma hora ou outra isso vai dar problema. Vai dar problema, irmãos. Porque a sua opinião, muitas das vezes, vai de encontro a outro irmão. E se a gente não tiver o mínimo de respeito possível, nós não seremos exemplo no amor. Eu acho tão legal porque quando Jesus fala sobre amor, ele fala que o amor ele não tem a ver com aquilo que você sente, tem a ver com aquilo que você decide fazer. O amor nunca foi um sentimento, nunca. Venderam para nós essa falácia. O amor sempre é renúncia e decisão. Você decide amar. Eu decido amar. Não é sentimento. A gente vê isso muito em relacionamentos, né? Porque assim, gente, estava vendo até a autobiografia da esposa de Billy Graham. Ela falando sobre isso, né? Billy Graham, falecido, né? Está com Cristo. Pregador nato, conferencista assim, nível mundial. E aí ela relatando em seu livro que ele passava muito pouco tempo em casa. Era muito pregando em países, pregando, e o casamento dela estava em altos e baixos. E aí perguntaram para ela, né, você já pensou em divórcio? Ela disse, nunca pensei em divórcio, mas já pensei em homicídio. Já pensei em cometer um crime contra esse homem. E aí todo mundo ficou espantado com aquilo, né? E ela disse assim, porque eu não entendo relacionamento que você, por qualquer motivo, você precisa divorciar e tem que divorciar. E aí ela depois sorriu e disse, suportei esse homem até o fim. E aí é interessante a gente falar de suportai-vos, né? Porque o apóstolo Paulo também ele escreve isso, suportai-vos uns aos outros em amor. É suporte mesmo, é suportar mesmo, gente. Ali ele não está falando de você olhar e dizer bem assim, eu amo você, vou te suportar, não. É dizendo assim, tem gente que não vai, mas você tem que suportar. É dar suporte mesmo, é suportar. Ah, mas eu só quero conviver com quem pensa igual a mim. Então você vai viver numa realidade totalmente diferente do que tem que ser. Ah, mas eu não gosto de fulano, eu olho para ele e não gosto. Irmão, guarde seu sentimento para você e vamos viver como adulto. É a vida. É o evangelho de Cristo. Sabe? Ah, mas eu não quero amar. Decisão sua. Aí é uma decisão sua, você não quer amar. Mas lembre-se que você foi amado sem merecer. Lembra do sacrifício na cruz? Você não merecia aquilo. Mas Jesus decidiu dar a vida. Ninguém tomou dele. Não foi Roma que tomou. Não foi Judas que o levou. Foi ele, por decisão própria, que foi até aquela cruz. Existe outro nível de amor maior que esse? Não existe isso, gente. Então Paulo está escrevendo aquele jovem dizendo, você precisa ser exemplo no amor. Amar a todos indistintamente. Mostrar o amor como um estilo de vida em tudo que se faz. E aí, meus irmãos, hoje vivemos numa sociedade grosseira. Nada é mais agradável do que uma pessoa amável. Já se deparou com alguém? Já me estranhava. Isso é coisa do interior. Quem é do interior vai me entender. Fui criado no interior, então interior, cidade pequena, todo mundo se conhece. Quem é você? Eu sou neto de Cicrano, filho de Beltrano. Ah, sim, sei quem é. E a gente passa na rua, e na rua não precisa conhecer no interior. Todas as vezes que eu passava na rua, eu dava bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cresci assim. Minha mãe disse que na época dela, não peguei essa época, mas na época dela se pedia a bênção aos mais velhos, mesmo sem conhecer. Pedia a bênção. Eu não, eu peço a bênção ainda aos meus pais até hoje, meus avós, mas aonde eu passo, bom dia, boa tarde, já me estranha isso quando está comigo. Você fala com todo mundo. Isso não é todo mundo, eu estou passando, estou sendo mais educado, tem que falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ser amável para alguém, sabe? Assim, costumes, você vê como é costume, né? Usos. Ele nunca foi criado assim, estava tudo bem. Mas não existe nada melhor do que você se deparar com uma pessoa amável.
Aquele tipo de pessoa que você vai pedir uma informação, ou você vai conversar e você vê que da boca dela sai amor, sai carinho, gentileza. Ou você já se deparou com aquela pessoa que é sempre rude, sabe? Uma pessoa que está sempre fechada, amarga. Entende? Então Paulo está dizendo, querido, seja exemplo no amor. Mostre a todos o amor como um estilo de vida. Viva de uma maneira amorosa. Viva de uma maneira que todos olhem para você e digam, puxa, que pessoa amorosa, agradável. Seja amável, Timóteo. E eu digo para os irmãos, e para mim também, seja amável, pastor. Seja amável, irmãos. Sejam amáveis. Paulo continua dizendo, seja exemplo na fé. E aqui, irmãos, é interessante, porque olha só, a fé, ela é obrigatória para nos aproximarmos de Deus. Lembro de um sermão que o pastor Paulo pregou há anos atrás aqui, falando sobre fé. Tem uns pontos até hoje. Ninguém nasce com fé. Você não nasce com fé. Fé vem de Deus. É Deus quem te dá a fé. O apóstolo Paulo também tão sabiamente que disse que todas as vezes que a nossa fé ela é provada um pouquinho, você passa por apuros um pouquinho, é só ali que você pode crescer um pouquinho. Ou seja, sem fé é impossível? Não tem outra forma. A fé é um meio necessário para nos aproximarmos de Deus. E aí Paulo está dizendo, Timóteo, seja exemplo na fé. Por quê? Porque, irmãos, não importa se somos capazes, não importa o quanto somos bondosos, não importa o nosso intelecto e nem mesmo o tamanho do reconhecimento das obras que nós realizamos, se não tivermos fé, nada disso poderá agradar a Deus. Ah, pastor, mas eu amo. Amo baseado em quê? Você faz isso mensurando o quê? Algo em troca? Nós somos assim, né? Materialistas, nós sempre fazemos o bem porque nós queremos que o nosso bem se volte para nós. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O autor aos Hebreus foi muito enfático quando ele fala sobre fé, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas você já está concretizando lá na frente. Você não está vendo absolutamente nada, mas você crê com a sua fé. E fé não tem nada a ver com misticismo ou sorte. Ah, eu acho. Não, não tem achismo com fé. Fé é certeza, é convicção, clareza. Vai acontecer. O Senhor disse que aconteceria, vai acontecer. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo, menino, diante de todas as coisas que você vai viver, e você vai ver coisa ainda, viu? Nunca negocie a sua fé. Irmãos, venhamos e convenhamos aqui. Às vezes a gente fala do jovem, né? Não, o jovem vai para a universidade, chega lá, vai virar a cabeça e tal, e vai acontecer isso e aquilo. Acontece, sim, acontece. Não posso negar que não acontece. Mas eu conheço mais casos de gente que foi lá com uma fé sólida e voltou normal, do que quem foi lá e ficou. A grande questão é que tipo de fé nós estamos levando para lá. Irmão, tem coisas que são inegociáveis. Se você negociar alguns princípios bíblicos, você vai falir. Você vai cair, irmão. Tem coisas que são inegociáveis. Ah, pastor, mas eu estou num ambiente que todo mundo faz. O que é que a nossa mãe disse? Você não é? Eu achava que era só a minha. Você não é todo mundo. Nunca foi todo mundo. Então, assim, não negocie os seus princípios. Ah, não é que eu não posso. Todas as coisas me são lícitas. E quando Paulo está escrevendo isso aqui, era uma retórica do que os coríntios estavam tentando implantar. Os bichos eram tão sabidos que eles queriam pecar de alguma maneira. E eles dizendo, Paulo, todas as coisas são lícitas. Olha só, o alimento não é para o estômago. Eles sempre queriam arrumar um meio. E Paulo disse, é verdade, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo você pode fazer. E aí ele complementa a fala célebre. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma
delas. Porque, irmãos, pare para pensar, olhe para dentro de você. Todas as coisas que são lícitas, há um grande risco de você ser prisioneiro dela. Tudo aquilo que está em ascensão, que você tem liberdade de fazer, corre um sério risco de, em breve, você ser prisioneiro dessa situação. E aí Paulo diz, você não pode se deixar se dominar por essas coisas. Então, queridos, exemplos da fé. Mostrar que fé em Deus não é caretice. Ah, mas estão me chamando de careta. Lhe chamem do que for. Não negocie e nem baixe a sua bandeira de Cristo. Mas uma coisa eu lhe digo, defenda apenas Cristo. Mas entenda que existe um certo ponto que Ele não precisa de nós para nos defender. Ele se defende sozinho. Digo isso porque é muito raro encontrar jovens dizendo, e eu já tive essa pergunta, pastor, até que ponto eu preciso defender Cristo? E na hora eu ri, eu disse, Cristo não precisa de advogado. Gente, seria muita ingenuidade nossa achar que Deus precisaria de alguém para defendê-lo. Ele não precisa de ninguém para se defender. Nós fazemos isso porque nós precisamos dar um exemplo claro e ser prova viva do que Cristo fez em nós. Então, se Ele fez algo em nós, o que é que nós vamos dizer? Opa, eu estou aqui. Eu sou a prova viva de que existe um Deus. Eu sou a prova viva de que existe alguém que transforma pessoas. Eu estou aqui. Eu sou o milagre. E não defender fé. Não, porque... Não, querido, não. Você chega numa esfera que você... Não é que você vai baixar a guarda. Olha só. Não. Não é que em determinadas situações as pessoas vão ofender Cristo e você vai ficar calado. Não. Se tiver que falar, fale sim. Fale em amor, mas sem determinado momento que você diz, daqui eu vou espremer e não vai sair nada. Que Deus te abençoe. Eu não preciso defender Jesus, Deus, para lugar nenhum. Eu vou falar, mas vai chegar uma hora que... Chega. Que Deus te abençoe, continuemos amigos, mas eu não vou mais por essa esfera. Porque defender a fé não significa defender Deus, Ele não precisa de defensor. Defender a fé significa você ver que existe um Deus que transformou a sua e a minha vida, e é nesse sentido que nós precisamos dar testemunho daquele que nos transformou. É nesse sentido, irmãos. E aí o apóstolo Paulo, quando ele fala de fé, ele diz que nós precisamos ter como referencial de fé a confiança em Jesus Cristo. Nunca em nós mesmos. Sempre em Cristo Jesus. E aí, irmãos, a incredulidade é a marca desse século. Pare para pensar, e quantos jovens eu estou vendo aqui, e veja quantos amigos de vocês não creem em nada. Não creem em nada. Eu trabalhei com algumas pessoas assim. Você crê que Deus existe? Creio. E se ele não existir? Tudo bem. É uma geração incrédula. Sabe? Triste por quê? Porque são pessoas que vivem no hedonismo, né? Em busca do prazer. Sempre eu busco algo para satisfazer a minha vontade, só que daqui a pouco eu vou entender que quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, a minha vontade nunca é saciada, porque os meus anseios não são saciados pelo mundo. Nós só encontramos lugar de anseio em Cristo Jesus. Mas nós buscamos, sim, esse saciar no mundo. O que é que o mundo pode nos dar? É o álcool? É o sexo? Drogas? Sérias? Relacionamentos? Emprego? Como assim, pastor? 3, 4, 5 empregos. Você não tem tempo nem mais para você, só vive trabalhando. Você tenta preencher um vazio que você acha que quando você tiver dinheiro vai ser preenchido, mas o dinheiro chega e você perde a saúde e cria uma bola de neve. Então, irmãos, a tecnologia e o espírito da pós-modernidade têm cegado multidões que há muito tempo perderam a sua fé e o seu referencial em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço para você é a mesma que Paulo fez a Timóteo. Vocês estão sendo exemplo na fé?
Vocês têm dado exemplo na fé? Nós temos dado exemplo de fé. Por último, ele diz: você precisa ser exemplo na pureza. E aqui a gente olha para a pureza e pensa falar só na questão sexual, né? Só que sim, gente, pureza ela tem muito mais a ver com o sentido de santidade do que sexualidade. Óbvio que o sentido de porneia, o sentido de pornografia, que Paulo vai escrever principalmente aos Coríntios, era tido como algo muito comum, principalmente na cidade de Corinto, uma cidade portuária, onde ligava as principais regiões, onde o comércio tinha que passar pela região de Corinto, porque os navios, os navegantes tinham que passar por lá. Então ali você tinha todo tipo de gente que ficava um dia, uma semana, um ano fazendo negócio. Então você imagine, nesse lugar, pessoas que saíam de todas as regiões e iam para Corinto, o que é que tinha? Pornografia. No templo, na cidade de Corinto, tinha o templo da deusa Diana, Afrodite, que lá tinha os rituais sexuais, e era comum, nesses rituais sexuais, qualquer pessoa que fosse ao templo da deusa tinha que se deitar com as prostitutas rituais. É nesse contexto que Paulo está inserido para poder falar a uma igreja. E aí aqueles irmãos que antigamente tinham que comer carne, o que é que eles faziam? A carne primeiro era oferecida a quem? Aos ídolos. Não chegava primeiro no comércio, chegava no palácio, era oferecida aos ídolos e de lá ia para ser distribuída. Aí os cristãos começaram a dizer: Apolo, como eu não como dessa carne? Paulo, como eu não como dessa carne? Apolo tinha um pensamento, Paulo tinha outro pensamento, e aí alguns começaram a ficar com Apolo, outros com... E aí começou uma grande divergência no meio da igreja. A divergência foi tamanha que o texto que nós usamos para ceiar, 1 Coríntios 11, foi um texto não de ceia do Senhor, mas um texto de divisão, onde os irmãos estavam querendo participar da ceia de maneira inconsequente, um ceando na frente do outro, sem esperar ninguém. E aí Paulo diz: epa, está tudo errado nessa igreja. É no meio dessa igreja que Paulo tem que falar sobre santidade. E aí Paulo disse a Timóteo: seja exemplo na pureza, Timóteo. Quando o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo para ser puro, ele estava falando sobre sexualidade e santidade. Irmãos, imagina um jovem rapaz, intelectual, referência naquela cidade, na flor da idade. Você imagina quantas pessoas iriam surgir para poder desviar o olhar daquele rapaz? Imagina aí. Então Paulo está escrevendo aquele menino: camarada, segura a onda aí, viu? Segura a onda aí, porque vai aparecer situações que você precisa se manter puro. Você não é alguém igual aos outros, você é separado para Deus. Cuide do seu coração, cuide da sua vida. E aí, irmãos, Timóteo, que era exemplo dos fiéis, deveria tratar, olha só, moças da igreja e fora da igreja como se fossem suas próprias irmãs, de maneira pura, diante do Senhor. Não é raro, não é comum, na verdade, é raro, igrejas consagrarem um pastor solteiro. É raro, eu conheço um aqui no nosso estado, mas é raro isso acontecer. Porque, irmãos, como é que vai lhe dar um aconselhamento de um pastor solteiro para uma jovem solteira? Sabe? Ah, pastor, tem algum pecado nisso? Nenhum pecado. Nenhum pecado. O problema é o nosso coração. O nosso coração. Lembra do autor de Provérbios, capítulo 4, verso 23? De todas as coisas que você pode guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Lembram do autor de Provérbios, quando ele diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas que no fim levará à destruição? São situações como essa que nos fazem pensar: é lícito, mas não convém. Tem situações que são lícitas, mas não convém. Então, irmãos, quando Paulo está falando, seja exemplo na pureza, amigão. E aí é necessário entender e rejeitar toda a imoralidade, zelar por tudo que está se vendo, ouvindo,
lendo e vivenciando. Eu estou lendo o livro também, finalizando ele, que é da conferência da CIBA, de um autor chamado Tim Chester. Vivendo com toda a pureza. O autor traz muito sobre essa questão de sexualidade, pornografia, imoralidade. E ele diz algo interessante no início do livro. Ele diz, olha, você que já teve contato com todo tipo de pornografia, cuidado, porque ao ler esse livro você vai ter gatilhos para poder cair. Interessante ele falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que quando nós estamos lendo uma Bíblia, ou lendo um livro teológico, ou orando, não vem esses pensamentos. Vou dizer para você, são nessas horas que vai vir esse pensamento ainda mais forte. Porque são em horas como essa que o inimigo vai tentar atrapalhar você e dizer, sai daí, aí não é o seu lugar. Sai daí. Como é que você está lendo uma Bíblia às 10 horas da noite? É hora de dormir. Vai daí, sai daí. E quantas vezes nós nos levamos por isso? Quantas vezes nós nos levamos por isso? Sabe? Então, pureza aqui tem a ver com sexualidade, sim. E nós precisamos cuidar. E Paulo diz que aquele que está de pé, cuide para que não. Todo mundo está sujeito a tudo. Você não é mais santo que ninguém. Ponto. Ah, mas eu acho que dá. Não dá. Não dá. Não, vai por mim que não dá, gente. Eu já cansei de aconselhar jovens no gabinete. Rapaz, não vai por aí, vai dar ruim. O jovem tem esse ditado, irmãos, vai dar ruim. E o camarada sai convicto. Não, pastor. Como pode pensar numa coisa dessa? Ele vem 15 dias depois, com a cara mais lavada do mundo. Pastor, deu errado. Amigão, eu não te disse. Como diz o ditado, estava escrito nas estrelas. Ia dar ruim, mas nós gostamos de vez em quando, andar lado a lado com o perigo. Em nome de Jesus, você não é mais santo que ninguém. Cuide para que você não caia. Aqui não fala só de pecado sexual, fala de santidade ao Senhor. Seja puro no seu coração. Seja santo, busque santidade no Senhor. Como é que eu faço isso, pastor? Leia a Bíblia. Ore ao Senhor. Tenham amizades que te levem à santidade, que falem coisas que edificam. Tudo isso nós caminhamos. Entende? Então, quando Paulo está falando sobre isso, ele está dizendo que ser exemplo no relacionamento precisa ser entendido como uma compreensão de santidade diante de Deus. Alinhe o seu coração diante do Senhor. Em quase tudo está a presença da imoralidade e da pornografia. Já viram os outdoor? Aqui na esquina da Piba tinha um, lembra? Quem vão lembrar aqui? Tem uma moça que ficava aqui, estampada aqui no outdoor. Uma lingerie gigantesca aqui. Tiraram, eu acho. Nunca mais vi aí. Mas por que eu estou falando isso? A nossa sociedade é uma sociedade promíscua. Já viu comercial hoje em dia como está? Ah, mas eu não assisto televisão. Tudo bem, você deve ouvir YouTube, Netflix, e lá tá. Irmãos, olha, meu pai deu um celular a Maria, não sei que invenção foi essa, e aí eu peguei o celular e configurei o celular de Maria para crianças menos de 2 anos. Tempo, tela, o que vai ver, o que não vai ver. Configurei. Você, um humano, não vai conseguir pegar o celular de Maria para ver normal. É de uma criança, um bebezinho. Pronto, Jamile, tá tudo certo aqui. Eu acho que gastei mais ou menos 1 hora para configurar. E, irmãos, eu vindo para a igreja, Maria assistindo um vídeo. Jamile disse, o que é isso? Eu disse, não é possível. Está em todo lugar, irmãos. Que seja de mensagem subliminar, ou que seja explícito, mas está lá, a sociedade gritando para você. Você precisa consumir isso aqui. A todo instante nos seus olhos, consuma isso aqui. E quem é que diz que vai ou não? Você. Aí entra a soberania divina, responsabilidade humana. Eu e você, nós somos responsáveis por isso. Somos eu e você que fechamos o celular. Somos eu e você que mudamos de canal. Somos eu e você que deixamos o canal, queremos assistir um pouquinho mais. Somos eu e você. Tá certo? Eu e você fazemos isso. Então, por isso que eu digo pureza, santidade, sexualidade. Tudo começa no nosso coração. Tudo começa no nosso coração. Eu concluo esse sermão dizendo a você que Paulo
não queria que a juventude de Timóteo fosse impedida pela eficácia do poder de Deus. Porque a gente pode olhar assim e dizer, puxa, Paulo colocou Timóteo numa caixinha, ele jovem, diz, como é que ele vai viver dessa forma? Pelo contrário, irmãos, vivendo dessa forma é que ele iria ter vida plena nele e no Senhor. Sabe? Então a gente pode olhar e dizer, meu Deus, isso é muito difícil, sim, mas não se aplica. Se aplica a nós também. Então, afinal, o que faz um servo de Jesus Cristo um bom ministro não é a sua idade. O que faz de um servo de Cristo ser um bom ministro do Evangelho, um bom pastor, não é a sua idade, nem a sua formação teológica, nem a quantidade de livros que ele leu, mas a sua fidelidade para com a palavra que foi confiada a ele. O servo de Cristo precisa se dedicar diligentemente para mostrar o padrão da vida cristã na sua própria vida. E assim ele vai ensinar a outros o verdadeiro caminho do Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Que essa mensagem se aplique ao seu coração. Que você viva sendo um bom exemplo nas suas palavras, na sua conduta, na forma como você ama, com a sua fé e vivendo debaixo da pureza do Senhor. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar nessa hora. Senhor, a minha oração agora é te pedindo ajuda. Sim, Senhor. Peço ajuda porque não é fácil viver tudo isso. O Senhor sabe bem. Mas o meu pedido agora é que o Senhor nos ajude, nos dê a graça de ter a nossa fé fortalecida no Senhor. Eu oro para que a nossa mente seja fortalecida naquilo que vem do Senhor. Eu oro para que as nossas palavras gerem vida, fluam da nossa boca rios de água viva, Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa conduta seja uma conduta fiel, Senhor. Para que pessoas olhem para nós e digam, ali exala o bom perfume de Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Não vai ser fácil essa caminhada. Nos faz ser exemplo no amor. Ah, Senhor, cuida do nosso coração. Quando se trata do amor, tantas pessoas que chegam diante de nós, e nós queremos, Senhor, viver de uma maneira diferente, mas o meu pedido agora, em nome de Jesus, é para que o Senhor restaure relacionamentos que amem verdadeiramente. Que o nosso olhar de amor não seja simplesmente pela cor da camisa que usamos, não seja pelas opiniões iguais, mas seja pelo seu sangue que foi derramado naquela cruz. Senhor, nos ajuda a ser exemplo na pureza, Senhor. Tem casais aqui, Senhor, que precisam, Senhor, sim, que o Senhor dê a graça e conceda a força de ter uma vida pura diante do Senhor. Ajuda o Senhor com olhares que precisam ser desviados, Senhor, em nome de Jesus. Cuida do nosso coração, Senhor, porque nosso coração ele é enganoso. Cuida, Senhor, do nosso coração, para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, buscando a cada dia ser mais santo e viver uma vida que agrade ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. É o desejo do nosso coração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.